Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história gira em torno de uma garota chamada Emanuel. Ela tem 17 anos e já carrega um peso enorme. A mãe dela morreu no dia em que ela nasceu. E isso bagunçou tudo dentro dela. Desde pequena, ela se culpa por isso, como se o nascimento dela tivesse sido o motivo da morte da mãe. Isso fez dela uma menina fechada, um pouco irônica e com uma certa tristeza que ela tenta esconder. Ela vive com o pai e a madrasta, mas sinceramente não tem muita conexão com eles. Emanuel é dessas que se sente fora do mundo, como se ela fosse a única diferente numa sala cheia de gente que não entende nada do que ela sente. Só que aí, a história começa a mudar quando uma nova vizinha se muda para casa ao lado. O nome dela é Linda, e Emanuel fica chocada quando vê que Linda é praticamente idêntica à mãe dela nas fotos. Isso já mexe com a cabeça da menina. Mas não é só isso. Linda tem um bebê recém-nascido. Emanuel, que nunca teve contato com a mãe, se sente atraída por essa mulher misteriosa e começa a se aproximar. Ela se oferece para ser babá da filha de Linda, mesmo sem ter nenhuma experiência, e por algum motivo, Linda aceita. Mas aí, meu amigo, vem o choque. Quando Emanuel vai cuidar da bebê, ela descobre que a filha de Linda, na verdade, é uma boneca. Isso mesmo, uma boneca. Uma boneca realista, feita para parecer um bebê de verdade. Só que Linda trata essa boneca como se fosse de carne e osso. Dá banho, embala, canta, troca a fralda, como se fosse real mesmo. E o mais louco? Emanuel não confronta isso. Ela entra no jogo. Ela entende que Linda está lidando com alguma dor profunda e, ao invés de expor ou contar para alguém, ela protege esse segredo. É como se, naquele momento, Emanuel tivesse encontrado alguém tão quebrado quanto ela. E isso cria uma ligação muito forte entre as duas. Só que manter esse segredo não é fácil. Emanuel começa a mentir pro pai, pra madrasta, pro namorado. Sim, ela tá conhecendo um cara também no meio disso tudo. E vai se enrolando toda. Ela mergulha nesse mundo de fantasia e dor, onde as feridas do passado estão sempre pulsando. Aos poucos, a gente vai entendendo que Linda também perdeu um bebê de verdade, e o que ela tá vivendo é uma espécie de negação, uma fuga da realidade para não enlouquecer de vez. E Emanuel vê nisso uma forma de curar um pouco a própria dor também, porque, pela primeira vez, ela sente que alguém entende o buraco que ela tem dentro de si. Só que, claro, esse mundo paralelo não pode durar para sempre. Vai chegar uma hora em que a verdade vai bater na porta. E aí o filme começa a caminhar para um momento bem intenso, onde Emanuel precisa decidir se vai continuar protegendo a ilusão ou se vai encarar a realidade, tanto a dela quanto a da Linda. É doloroso, mas é necessário. Emanuel não é uma adolescente comum. Na real, desde o início, dá pra sentir que ela tá carregando alguma coisa pesada, sabe? Não é só aquela rebeldia básica de quem tem 17 anos. É mais fundo. Emanuel já começa contando que matou a mãe no dia em que nasceu. Claro que ela não matou de verdade, mas é assim que ela se sente. Imagina só. Crescer com a ideia de que a sua vida foi o preço da morte da sua mãe. Isso bagunça a cabeça de qualquer um. Ela mora com o pai e com a madrasta, Janice. Mas a relação entre eles é meio fria. O pai tenta se aproximar, mas parece que já se acostumou com a distância da filha. E a madrasta faz o papel dela direitinho, tenta conversar, tenta ser simpática, mas Emanuel não se abre. É como se ela tivesse construído uma muralha ao redor dela, e ninguém entra. Na escola, ela também não se enturma muito. Emanuel é sarcástica, irônica, sempre com aquele ar de tô nem aí. Mas por dentro dá pra sentir que ela tá sempre tentando achar algum sentido nas coisas. Ela é solitária, e não é porque ninguém gosta dela, é porque ela não deixa ninguém chegar perto. E aí entra uma cena que muda tudo. Emanuel tá voltando pra casa e vê que alguém novo se mudou pra casa ao lado. Quando ela olha, dá de cara com a Linda. E o mais maluco é que Linda parece muito com a mãe da Emanuel, pelo menos com a imagem que ela tem da mãe pelas fotos. E isso mexe de um jeito esquisito com ela, como se o universo tivesse colocado aquela mulher ali por algum motivo. Emanuel fica tão intrigada que começa a dar um jeito de se aproximar. Ela vai até a casa de Linda, se oferece para ajudar com a bebê, e Linda aceita. E aqui vem um detalhe.
Quando Linda apresenta o bebê, ela tá toda sorridente, cheia de carinho, e Emanuel não percebe de cara que é uma boneca. Isso só fica claro depois. Mas mesmo quando descobre, Emanuel não fala nada. E por quê? Porque de algum jeito, ela entende aquela dor. Emanuel não é do tipo que vai julgar ou expor alguém que está sofrendo. Pelo contrário, ela vê em Linda um espelho da própria dor que carrega desde sempre. E é aí que nasce essa relação esquisita, mas muito forte entre as duas. Emanuel começa a passar mais tempo na casa da vizinha, cuidando da boneca como se fosse uma bebê de verdade e entrando nesse teatro com a Linda. É como se, naquele mundo alternativo que elas criaram, as duas finalmente tivessem algo que sempre faltou. Uma conexão verdadeira com alguém que entende o que é sofrer em silêncio. Mas essa aproximação começa a ter consequências. Emanuel passa a esconder isso do pai, da madrasta, até do menino com quem ela começa a sair, um tal de Claude, que é legal com ela, sensível, mas que percebe que Emanuel esconde alguma coisa. Só que ela não conta, porque ela tem medo de que, se contar, tudo aquilo que ela vive com a Linda desapareça. É uma mentira frágil, mas que para Emanuel parece ser o único lugar onde ela se sente viva, presente, necessária. O mais doido é que, mesmo com toda a dor, essa parte do filme tem um certo encanto. Emanuel está descobrindo algo que ela nunca teve, um sentimento de ser importante para alguém. Mesmo que esse alguém seja uma mulher traumatizada que trata uma boneca como se fosse um bebê. E isso é o mais poderoso dessa parte. O jeito como duas pessoas quebradas podem, por um tempo, se manter de pé só porque tem uma a outra. Agora que Emanuel já está completamente envolvida com Linda e com o bebê, ela praticamente vira parte daquela casa. Toda vez que está com Linda, parece que o mundo lá fora não existe. É como se juntas elas tivessem criado uma bolha onde a dor delas não machuca tanto. Emanuel até começa a inventar desculpas para estar sempre lá. A escola vira segundo plano, a casa dela também. E até o Claude, o menino com quem ela começou a sair, percebe que ela está emocionalmente em outro lugar. E é verdade, ela tá mesmo. Mas o Claude, coitado, é super compreensivo. Ele tenta entender Emanuel, tenta se aproximar com cuidado e até aceita a forma esquisita com que ela age às vezes. Só que Emanuel guarda tanto segredo que é difícil se conectar com ela, e isso acaba afastando os dois. Mesmo quando ela quer confiar nele, tem medo. Medo de que, se alguém descobrir a verdade sobre a boneca, tudo aquilo que ela e Linda construíram desmorone. Enquanto isso, dentro da casa da Linda, o teatro vai ficando cada vez mais real. Emanuel começa a tratar a boneca como um bebê de verdade, do jeito que a Linda faz. Ela embala, troca, canta, como se aquilo fosse absolutamente normal. É quase como se ela estivesse testando como seria ser filha de uma mãe viva. É estranho, mas de um jeito meio poético, sabe? É como se as duas estivessem vivendo um tipo de sonho compartilhado para fugir do pesadelo real. Só que fora dessa bolha, o mundo tá batendo na porta. A madrasta da Emanuel começa a desconfiar do sumiço constante da garota, das mentiras, das mudanças no comportamento. O pai também fica de olho, mas ele é mais distante. E aí tem um detalhe importante. A avó da Linda, ou alguma parente mais velha dela, que é quem aparece num momento mais pra frente, começa a notar que tem alguma coisa muito errada. Ela sabe que Linda teve um bebê de verdade que morreu. E sabe que a filha da Linda, na real, não existe mais. Quando ela vai visitar Linda e vê a boneca, percebe que a mulher simplesmente apagou a dor, criando uma ilusão viva. Essa mulher então começa a se preocupar de verdade. E agora entra a parte crítica. Ela ameaça contar a verdade, chamar ajuda médica, tirar Linda daquele estado. E Emanuel, ao saber disso, entra em pânico. Ela sente que, se isso acontecer, Linda vai quebrar de vez, vai se perder. E isso não é só sobre proteger a vizinha, é sobre proteger a si mesma também, porque Emanuel está usando essa relação para fugir da própria dor. E se Linda for tirada do jogo, Emanuel vai ter que encarar tudo que sempre tentou esconder. E tem mais uma coisa: a fantasia começa a pesar. Emanuel começa a ter sonhos e visões confusas, com água, com peixes, com a mãe. O filme entra num clima mais simbólico, quase como se a cabeça dela estivesse prestes a explodir com tanta coisa não resolvida. Ela mergulha de vez nesse mundo, onde a linha entre o que é real e o que é imaginado já foi apagada faz tempo.
Tudo começa a desmoronar de vez quando aquela parente da Linda, que é tipo uma mãe ou sogra dela, dependendo da interpretação, decide tomar uma atitude. Ela não vai mais deixar a Linda viver naquela ilusão. Então, um dia, ela invade a casa enquanto Linda não está e pega o bebê do berço. Isso mesmo. Ela tira a boneca dali como se estivesse salvando a filha da loucura. E quando a Linda chega e vê o berço vazio, com as cobertas jogadas, ela entra em total desespero. Ela grita, chora, corre desesperada, achando que roubaram o bebê de verdade. E aí a gente vê claramente o quanto a mente dela bloqueou a realidade. Ela realmente acredita que aquela boneca é a filha dela. A história gira em torno de uma garota chamada Emanuel. Ela tem 17 anos e já carrega um peso enorme. A mãe dela morreu no dia em que ela nasceu. E isso bagunçou tudo dentro dela. Desde pequena, ela se culpa por isso, como se o nascimento dela tivesse sido o motivo da morte da mãe. Isso fez dela uma menina fechada, um pouco irônica e com uma certa tristeza que ela tenta esconder. Ela vive com o pai e a madrasta, mas sinceramente não tem muita conexão com eles. Emanuel é dessas que se sente fora do mundo, como se ela fosse a única diferente numa sala cheia de gente que não entende nada do que ela sente. Só que aí, a história começa a mudar quando uma nova vizinha se muda para casa ao lado. O nome dela é Linda, e Emanuel fica chocada quando vê que Linda é praticamente idêntica à mãe dela nas fotos. Isso já mexe com a cabeça da menina. Mas não é só isso. Linda tem um bebê recém-nascido. Emanuel, que nunca teve contato com a mãe, se sente atraída por essa mulher misteriosa e começa a se aproximar. Ela se oferece para ser babá da filha de Linda, mesmo sem ter nenhuma experiência. E por algum motivo, Linda aceita. Mas aí, meu amigo, vem o choque. Quando Emanuel vai cuidar da bebê, ela descobre que a filha de Linda, na verdade, é uma boneca. Isso mesmo, uma boneca. Uma boneca realista, feita para parecer um bebê de verdade. Só que Linda trata essa boneca como se fosse de carne e osso. Dá banho, embala, canta, troca a fralda, como se fosse real mesmo. E o mais louco? Emanuel não confronta isso. Ela entra no jogo. Ela entende que Linda está lidando com alguma dor profunda e, ao invés de expor ou contar para alguém, ela protege esse segredo. É como se, naquele momento, Emanuel tivesse encontrado alguém tão quebrado quanto ela, e isso cria uma ligação muito forte entre as duas. Só que manter esse segredo não é fácil. Emanuel começa a mentir pro pai, pra madrasta, pro namorado. Sim, ela tá conhecendo um cara também no meio disso tudo. E vai se enrolando toda. Ela mergulha nesse mundo de fantasia e dor, onde as feridas do passado estão sempre pulsando. Aos poucos, a gente vai entendendo que Linda também perdeu um bebê de verdade, e o que ela tá vivendo é uma espécie de negação, uma fuga da realidade para não enlouquecer de vez. E Emanuel vê nisso uma forma de curar um pouco a própria dor também, porque, pela primeira vez, ela sente que alguém entende o buraco que ela tem dentro de si. Só que, claro, esse mundo paralelo não pode durar para sempre. Vai chegar uma hora em que a verdade vai bater na porta. E aí o filme começa a caminhar para um momento bem intenso, onde Emanuel precisa decidir se vai continuar protegendo a ilusão ou se vai encarar a realidade, tanto a dela quanto a da Linda. É doloroso, mas é necessário. Emanuel não é uma adolescente comum. Na real, desde o início, dá pra sentir que ela tá carregando alguma coisa pesada, sabe? Não é só aquela rebeldia básica de quem tem 17 anos. É mais fundo. Emanuel já começa contando que matou a mãe no dia em que nasceu. Claro que ela não matou de verdade, mas é assim que ela se sente. Imagina só, crescer com a ideia de que a sua vida foi o preço da morte da sua mãe. Isso bagunça a cabeça de qualquer um. Ela mora com o pai e com a madrasta, Janice. Mas a relação entre eles é meio fria. O pai tenta se aproximar, mas parece que já se acostumou com a distância da filha. E a madrasta faz o papel dela direitinho, tenta conversar, tenta ser simpática, mas Emanuel não se abre. É como se ela tivesse construído uma muralha ao redor dela, e ninguém entra. Na escola, ela também não se enturma muito. Emanuel é sarcástica, irônica, sempre com aquele ar de tô nem aí. Mas por dentro dá pra sentir que ela tá sempre tentando achar algum sentido nas coisas. Ela é solitária, e não é porque ninguém gosta dela, é porque ela não deixa ninguém chegar perto. E aí entra uma cena que muda tudo. Emanuel tá voltando pra casa e vê que alguém novo se mudou pra casa ao lado.
Quando ela olha, dá de cara com a Linda. E o mais maluco é que Linda parece muito com a mãe da Emanuel, pelo menos com a imagem que ela tem da mãe pelas fotos. E isso mexe de um jeito esquisito com ela, como se o universo tivesse colocado aquela mulher ali por algum motivo. Emanuel fica tão intrigada que começa a dar um jeito de se aproximar. Ela vai até a casa de Linda, se oferece para ajudar com a bebê, e Linda aceita. E aqui vem um detalhe. Quando Linda apresenta o bebê, ela tá toda sorridente, cheia de carinho, e Emanuel não percebe de cara que é uma boneca. Isso só fica claro depois. Mas mesmo quando descobre, Emanuel não fala nada. E por quê? Porque de algum jeito, ela entende aquela dor. Emanuel não é do tipo que vai julgar ou expor alguém que está sofrendo. Pelo contrário, ela vê em Linda um espelho da própria dor que carrega desde sempre. E é aí que nasce essa relação esquisita, mas muito forte entre as duas. Emanuel começa a passar mais tempo na casa da vizinha, cuidando da boneca como se fosse uma bebê de verdade e entrando nesse teatro com a Linda. É como se, naquele mundo alternativo que elas criaram, as duas finalmente tivessem algo que sempre faltou. Uma conexão verdadeira com alguém que entende o que é sofrer em silêncio. Mas essa aproximação começa a ter consequências. Emanuel passa a esconder isso do pai, da madrasta, até do menino com quem ela começa a sair, um tal de Claude, que é legal com ela, sensível, mas que percebe que Emanuel esconde alguma coisa. Só que ela não conta, porque ela tem medo de que, se contar, tudo aquilo que ela vive com a Linda desapareça. É uma mentira frágil, mas que para Emanuel parece ser o único lugar onde ela se sente viva, presente, necessária. O mais doido é que, mesmo com toda a dor, essa parte do filme tem um certo encanto. Emanuel está descobrindo algo que ela nunca teve, um sentimento de ser importante para alguém. Mesmo que esse alguém seja uma mulher traumatizada que trata uma boneca como se fosse um bebê. E isso é o mais poderoso dessa parte. O jeito como duas pessoas quebradas podem, por um tempo, se manter de pé só porque tem uma a outra. Agora que Emanuel já está completamente envolvida com Linda e com o bebê, ela praticamente vira parte daquela casa. Toda vez que está com Linda, parece que o mundo lá fora não existe. É como se juntas elas tivessem criado uma bolha onde a dor delas não machuca tanto. Emanuel até começa a inventar desculpas para estar sempre lá. A escola vira segundo plano, a casa dela também. E até o Claude, o menino com quem ela começou a sair, percebe que ela está emocionalmente em outro lugar. E é verdade, ela tá mesmo. Mas o Claude, coitado, é super compreensivo. Ele tenta entender Emanuel, tenta se aproximar com cuidado e até aceita a forma esquisita com que ela age às vezes. Só que Emanuel guarda tanto segredo que é difícil se conectar com ela. E isso acaba afastando os dois. Mesmo quando ela quer confiar nele, tem medo. Medo de que, se alguém descobrir a verdade sobre a boneca, tudo aquilo que ela e Linda construíram desmorone. Enquanto isso, dentro da casa da Linda, o teatro vai ficando cada vez mais real. Emanuel começa a tratar a boneca como um bebê de verdade, do jeito que a Linda faz. Ela embala, troca, canta, como se aquilo fosse absolutamente normal. É quase como se ela estivesse testando como seria ser filha de uma mãe viva. É estranho, mas de um jeito meio poético, sabe? É como se as duas estivessem vivendo um tipo de sonho compartilhado para fugir do pesadelo real. Só que fora dessa bolha, o mundo tá batendo na porta. A madrasta da Emanuel começa a desconfiar do sumiço constante da garota, das mentiras, das mudanças no comportamento. O pai também fica de olho, mas ele é mais distante. E aí tem um detalhe importante. A avó da Linda, ou alguma parente mais velha dela, que é quem aparece num momento mais pra frente, começa a notar que tem alguma coisa muito errada. Ela sabe que Linda teve um bebê de verdade que morreu. E sabe que a filha da Linda, na real, não existe mais. Quando ela vai visitar Linda e vê a boneca, percebe que a mulher simplesmente apagou a dor, criando uma ilusão viva. Essa mulher então começa a se preocupar de verdade. E agora entra a parte crítica. Ela ameaça contar a verdade, chamar ajuda médica, tirar Linda daquele estado. E Emanuel, ao saber disso, entra em pânico. Ela sente que, se isso acontecer, Linda vai quebrar de vez, vai se perder. E isso não é só sobre proteger a vizinha, é sobre proteger a si mesma também, porque Emanuel está usando essa relação para fugir da própria dor. E se Linda for tirada do jogo, Emanuel vai ter que encarar tudo que sempre tentou esconder.
E tem mais uma coisa. A fantasia começa a pesar. Emanuel começa a ter sonhos e visões confusas, com água, com peixes, com a mãe. O filme entra num clima mais simbólico, quase como se a cabeça dela estivesse prestes a explodir com tanta coisa não resolvida. Ela mergulha de vez nesse mundo, onde a linha entre o que é real e o que é imaginado já foi apagada faz tempo. Tudo começa a desmoronar de vez quando aquela parente da Linda, que é tipo uma mãe ou sogra dela, dependendo da interpretação, decide tomar uma atitude. Ela não vai mais deixar a Linda viver naquela ilusão. Então, um dia, ela invade a casa enquanto Linda não está e pega o bebê do berço. Isso mesmo. Ela tira a boneca dali como se estivesse salvando a filha da loucura. E quando a Linda chega e vê o berço vazio, com as cobertas jogadas, ela entra em total desespero. Ela grita, chora, corre desesperada, achando que roubaram o bebê de verdade. E aí a gente vê claramente o quanto a mente dela bloqueou a realidade. Ela realmente acredita que aquela boneca é a filha dela. A história gira em torno de uma garota chamada Emanuel. Ela tem 17 anos e já carrega um peso enorme. A mãe dela morreu no dia em que ela nasceu. E isso bagunçou tudo dentro dela. Desde pequena, ela se culpa por isso, como se o nascimento dela tivesse sido o motivo da morte da mãe. Isso fez dela uma menina fechada, um pouco irônica e com uma certa tristeza que ela tenta esconder. Ela vive com o pai e a madrasta, mas sinceramente não tem muita conexão com eles. Emanuel é dessas que se sente fora do mundo, como se ela fosse a única diferente numa sala cheia de gente que não entende nada do que ela sente. Só que aí a história começa a mudar quando uma nova vizinha se muda para casa ao lado. O nome dela é Linda, e Emanuel fica chocada quando vê que Linda é praticamente idêntica à mãe dela nas fotos. Isso já mexe com a cabeça da menina. Mas não é só isso. Linda tem um bebê recém-nascido. Emanuel, que nunca teve contato com a mãe, se sente atraída por essa mulher misteriosa e começa a se aproximar. Ela se oferece para ser babá da filha de Linda, mesmo sem ter nenhuma experiência, e por algum motivo, Linda aceita. Mas aí, meu amigo, vem o choque. Quando Emanuel vai cuidar da bebê, ela descobre que a filha de Linda, na verdade, é uma boneca. Isso mesmo, uma boneca. Uma boneca realista, feita para parecer um bebê de verdade. Só que Linda trata essa boneca como se fosse de carne e osso. Dá banho, embala, canta, troca a fralda, como se fosse real mesmo. E o mais louco? Emanuel não confronta isso. Ela entra no jogo. Ela entende que Linda está lidando com alguma dor profunda e, ao invés de expor ou contar para alguém, ela protege esse segredo. É como se, naquele momento, Emanuel tivesse encontrado alguém tão quebrado quanto ela. E isso cria uma ligação muito forte entre as duas. Só que manter esse segredo não é fácil. Emanuel começa a mentir pro pai, pra madrasta, pro namorado. Sim, ela tá conhecendo um cara também no meio disso tudo. E vai se enrolando toda. Ela mergulha nesse mundo de fantasia e dor, onde as feridas do passado estão sempre pulsando. Aos poucos, a gente vai entendendo que Linda também perdeu um bebê de verdade, e o que ela tá vivendo é uma espécie de negação, uma fuga da realidade para não enlouquecer de vez. E Emanuel vê nisso uma forma de curar um pouco a própria dor também, porque, pela primeira vez, ela sente que alguém entende o buraco que ela tem dentro de si. Só que, claro, esse mundo paralelo não pode durar para sempre. Vai chegar uma hora em que a verdade vai bater na porta. E aí o filme começa a caminhar para um momento bem intenso, onde Emanuel precisa decidir se vai continuar protegendo a ilusão ou se vai encarar a realidade, tanto a dela quanto a da Linda. É doloroso, mas é necessário. Emanuel não é uma adolescente comum. Na real, desde o início, dá pra sentir que ela tá carregando alguma coisa pesada, sabe? Não é só aquela rebeldia básica de quem tem 17 anos. É mais fundo. Emanuel já começa contando que matou a mãe no dia em que nasceu. Claro que ela não matou de verdade, mas é assim que ela se sente. Imagina só, crescer com a ideia de que a sua vida foi o preço da morte da sua mãe. Isso bagunça a cabeça de qualquer um. Ela mora com o pai e com a madrasta, Janice. Mas a relação entre eles é meio fria. O pai tenta se aproximar, mas parece que já se acostumou com a distância da filha. E a madrasta faz o papel dela direitinho, tenta conversar, tenta ser simpática, mas Emanuel não se abre. É como se ela tivesse construído uma muralha ao redor dela, e ninguém entra. Na escola,
Ela também não se enturma muito. Emanuel é sarcástica, irônica, sempre com aquele ar de tô nem aí. Mas por dentro dá pra sentir que ela tá sempre tentando achar algum sentido nas coisas. Ela é solitária, e não é porque ninguém gosta dela, é porque ela não deixa ninguém chegar perto. E aí entra uma cena que muda tudo. Emanuel tá voltando pra casa e vê que alguém novo se mudou pra casa ao lado. Quando ela olha, dá de cara com a Linda. E o mais maluco é que Linda parece muito com a mãe da Emanuel, pelo menos com a imagem que ela tem da mãe pelas fotos. E isso mexe de um jeito esquisito com ela, como se o universo tivesse colocado aquela mulher ali por algum motivo. Emanuel fica tão intrigada que começa a dar um jeito de se aproximar. Ela vai até a casa de Linda, se oferece para ajudar com a bebê, e Linda aceita. E aqui vem um detalhe. Quando Linda apresenta o bebê, ela tá toda sorridente, cheia de carinho, e Emanuel não percebe de cara que é uma boneca. Isso só fica claro depois. Mas mesmo quando descobre, Emanuel não fala nada. E por quê? Porque de algum jeito, ela entende aquela dor. Emanuel não é do tipo que vai julgar ou expor alguém que tá sofrendo. Pelo contrário, ela vê em Linda um espelho da própria dor que carrega desde sempre. E é aí que nasce essa relação esquisita, mas muito forte entre as duas. Emanuel começa a passar mais tempo na casa da vizinha, cuidando da boneca como se fosse uma bebê de verdade e entrando nesse teatro com a Linda. É como se, naquele mundo alternativo que elas criaram, as duas finalmente tivessem algo que sempre faltou. Uma conexão verdadeira com alguém que entende o que é sofrer em silêncio. Mas essa aproximação começa a ter consequências. Emanuel passa a esconder isso do pai, da madrasta, até do menino com quem ela começa a sair, um tal de Claude, que é legal com ela, sensível, mas que percebe que Emanuel esconde alguma coisa. Só que ela não conta, porque ela tem medo de que, se contar, tudo aquilo que ela vive com a Linda desapareça. É uma mentira frágil, mas que para Emanuel parece ser o único lugar onde ela se sente viva, presente, necessária. O mais doido é que, mesmo com toda a dor, essa parte do filme tem um certo encanto. Emanuel está descobrindo algo que ela nunca teve, um sentimento de ser importante para alguém. Mesmo que esse alguém seja uma mulher traumatizada que trata uma boneca como se fosse um bebê. E isso é o mais poderoso dessa parte. O jeito como duas pessoas quebradas podem, por um tempo, se manter de pé só porque tem uma a outra. Agora que Emanuel já está completamente envolvida com Linda e com o bebê, ela praticamente vira parte daquela casa. Toda vez que está com Linda, parece que o mundo lá fora não existe. É como se juntas elas tivessem criado uma bolha onde a dor delas não machuca tanto. Emanuel até começa a inventar desculpas para estar sempre lá. A escola vira segundo plano, a casa dela também. E até o Claude, o menino com quem ela começou a sair, percebe que ela está emocionalmente em outro lugar. E é verdade, ela tá mesmo. Mas o Claude, coitado, é super compreensivo. Ele tenta entender Emanuel, tenta se aproximar com cuidado e até aceita a forma esquisita com que ela age às vezes. Só que Emanuel guarda tanto segredo que é difícil se conectar com ela. E isso acaba afastando os dois. Mesmo quando ela quer confiar nele, tem medo. Medo de que, se alguém descobrir a verdade sobre a boneca, tudo aquilo que ela e Linda construíram desmorone. Enquanto isso, dentro da casa da Linda, o teatro vai ficando cada vez mais real. Emanuel começa a tratar a boneca como um bebê de verdade, do jeito que a Linda faz. Ela embala, troca, canta, como se aquilo fosse absolutamente normal. É quase como se ela estivesse testando como seria ser filha de uma mãe viva. É estranho, mas de um jeito meio poético, sabe? É como se as duas estivessem vivendo um tipo de sonho compartilhado para fugir do pesadelo real. Só que fora dessa bolha, o mundo tá batendo na porta. A madrasta da Emanuel começa a desconfiar do sumiço constante da garota, das mentiras, das mudanças no comportamento. O pai também fica de olho, mas ele é mais distante. E aí tem um detalhe importante. A avó da Linda, ou alguma parente mais velha dela, que é quem aparece num momento mais pra frente, começa a notar que tem alguma coisa muito errada. Ela sabe que Linda teve um bebê de verdade que morreu. E sabe que a filha da Linda, na real, não existe mais. Quando ela vai visitar Linda e vê a boneca, percebe que a mulher simplesmente apagou a dor, criando uma ilusão viva. Essa mulher então começa a se preocupar de verdade. E agora entra a parte crítica. Ela ameaça contar a verdade,
chamar ajuda médica, tirar Linda daquele estado. E Emanuel, ao saber disso, entra em pânico. Ela sente que se isso acontecer, Linda vai quebrar de vez, vai se perder. E isso não é só sobre proteger a vizinha, é sobre proteger a si mesma também, porque Emanuel está usando essa relação para fugir da própria dor. E se Linda for tirada do jogo, Emanuel vai ter que encarar tudo que sempre tentou esconder. E tem mais uma coisa: a fantasia começa a pesar. Emanuel começa a ter sonhos e visões confusas, com água, com peixes, com a mãe. O filme entra num clima mais simbólico, quase como se a cabeça dela estivesse prestes a explodir com tanta coisa não resolvida. Ela mergulha de vez nesse mundo, onde a linha entre o que é real e o que é imaginado já foi apagada faz tempo. Tudo começa a desmoronar de vez quando aquela parente da Linda, que é tipo uma mãe ou sogra dela, dependendo da interpretação, decide tomar uma atitude. Ela não vai mais deixar a Linda viver naquela ilusão. Então, um dia, ela invade a casa enquanto Linda não está e pega o bebê do berço. Isso mesmo, ela tira a boneca dali como se estivesse salvando a filha da loucura. E quando a Linda chega e vê o berço vazio, com as cobertas jogadas, ela entra em total desespero. Ela grita, chora, corre desesperada, achando que roubaram o bebê de verdade. E aí a gente vê claramente o quanto a mente dela bloqueou a realidade. Ela realmente acredita que aquela boneca é a filha dela. A história gira em torno de uma garota chamada Emanuel. Ela tem 17 anos e já carrega um peso enorme. A mãe dela morreu no dia em que ela nasceu. E isso bagunçou tudo dentro dela. Desde pequena, ela se culpa por isso, como se o nascimento dela tivesse sido o motivo da morte da mãe. Isso fez dela uma menina fechada, um pouco irônica e com uma certa tristeza que ela tenta esconder. Ela vive com o pai e a madrasta, mas sinceramente não tem muita conexão com eles. Emanuel é dessas que se sente fora do mundo, como se ela fosse a única diferente numa sala cheia de gente que não entende nada do que ela sente. Só que aí a história começa a mudar quando uma nova vizinha se muda para casa ao lado. O nome dela é Linda, e Emanuel fica chocada quando vê que Linda é praticamente idêntica à mãe dela nas fotos. Isso já mexe com a cabeça da menina. Mas não é só isso. Linda tem um bebê recém-nascido. Emanuel, que nunca teve contato com a mãe, se sente atraída por essa mulher misteriosa e começa a se aproximar. Ela se oferece para ser babá da filha de Linda, mesmo sem ter nenhuma experiência, e por algum motivo, Linda aceita. Mas aí, meu amigo, vem o choque. Quando Emanuel vai cuidar da bebê, ela descobre que a filha de Linda, na verdade, é uma boneca. Isso mesmo, uma boneca. Uma boneca realista, feita para parecer um bebê de verdade. Só que Linda trata essa boneca como se fosse de carne e osso. Dá banho, embala, canta, troca a fralda, como se fosse real mesmo. E o mais louco? Emanuel não confronta isso. Ela entra no jogo. Ela entende que Linda está lidando com alguma dor profunda e, ao invés de expor ou contar para alguém, ela protege esse segredo. É como se, naquele momento, Emanuel tivesse encontrado alguém tão quebrado quanto ela. E isso cria uma ligação muito forte entre as duas. Só que manter esse segredo não é fácil. Emanuel começa a mentir pro pai, pra madrasta, pro namorado. Sim, ela tá conhecendo um cara também no meio disso tudo. E vai se enrolando toda. Ela mergulha nesse mundo de fantasia e dor, onde as feridas do passado estão sempre pulsando. Aos poucos, a gente vai entendendo que Linda também perdeu um bebê de verdade, e o que ela tá vivendo é uma espécie de negação, uma fuga da realidade para não enlouquecer de vez. E Emanuel vê nisso uma forma de curar um pouco a própria dor também, porque, pela primeira vez, ela sente que alguém entende o buraco que ela tem dentro de si. Só que, claro, esse mundo paralelo não pode durar para sempre. Vai chegar uma hora em que a verdade vai bater na porta. E aí o filme começa a caminhar para um momento bem intenso, onde Emanuel precisa decidir se vai continuar protegendo a ilusão ou se vai encarar a realidade, tanto a dela quanto a da Linda. É doloroso, mas é necessário. Emanuel não é uma adolescente comum. Na real, desde o início, dá pra sentir que ela tá carregando alguma coisa pesada, sabe? Não é só aquela rebeldia básica de quem tem 17 anos. É mais fundo. Emanuel já começa contando que matou a mãe no dia em que nasceu. Claro que ela não matou de verdade, mas é assim que ela se sente. Imagina só,
Crescer com a ideia de que a sua vida foi o preço da morte da sua mãe. Isso bagunça a cabeça de qualquer um. Ela mora com o pai e com a madrasta, Janice. Mas a relação entre eles é meio fria. O pai tenta se aproximar, mas parece que já se acostumou com a distância da filha. E a madrasta faz o papel dela direitinho, tenta conversar, tenta ser simpática, mas Emanuel não se abre. É como se ela tivesse construído uma muralha ao redor dela, e ninguém entra. Na escola, ela também não se enturma muito. Emanuel é sarcástica, irônica, sempre com aquele ar de tô nem aí. Mas por dentro dá pra sentir que ela tá sempre tentando achar algum sentido nas coisas. Ela é solitária, e não é porque ninguém gosta dela, é porque ela não deixa ninguém chegar perto. E aí entra uma cena que muda tudo. Emanuel tá voltando pra casa e vê que alguém novo se mudou pra casa ao lado. Quando ela olha, dá de cara com a Linda. E o mais maluco é que Linda parece muito com a mãe da Emanuel, pelo menos com a imagem que ela tem da mãe pelas fotos. E isso mexe de um jeito esquisito com ela, como se o universo tivesse colocado aquela mulher ali por algum motivo. Emanuel fica tão intrigada que começa a dar um jeito de se aproximar. Ela vai até a casa de Linda, se oferece para ajudar com a bebê, e Linda aceita. E aqui vem um detalhe. Quando Linda apresenta o bebê, ela tá toda sorridente, cheia de carinho, e Emanuel não percebe de cara que é uma boneca. Isso só fica claro depois. Mas mesmo quando descobre, Emanuel não fala nada. E por quê? Porque de algum jeito, ela entende aquela dor. Emanuel não é do tipo que vai julgar ou expor alguém que está sofrendo. Pelo contrário, ela vê em Linda um espelho da própria dor que carrega desde sempre. E é aí que nasce essa relação esquisita, mas muito forte entre as duas. Emanuel começa a passar mais tempo na casa da vizinha, cuidando da boneca como se fosse uma bebê de verdade e entrando nesse teatro com a Linda. É como se naquele mundo alternativo que elas criaram, as duas finalmente tivessem algo que sempre faltou. Uma conexão verdadeira com alguém que entende o que é sofrer em silêncio. Mas essa aproximação começa a ter consequências. Emanuel passa a esconder isso do pai, da madrasta, até do menino com quem ela começa a sair, um tal de Claude, que é legal com ela, sensível, mas que percebe que Emanuel esconde alguma coisa. Só que ela não conta, porque ela tem medo de que, se contar, tudo aquilo que ela vive com a Linda desapareça. É uma mentira frágil, mas que para Emanuel parece ser o único lugar onde ela se sente viva, presente, necessária. O mais doido é que mesmo com toda a dor, essa parte do filme tem um certo encanto. Emanuel está descobrindo algo que ela nunca teve, um sentimento de ser importante para alguém. Mesmo que esse alguém seja uma mulher traumatizada que trata uma boneca como se fosse um bebê. E isso é o mais poderoso dessa parte. O jeito como duas pessoas quebradas podem, por um tempo, se manter de pé só porque tem uma a outra. Agora que Emanuel já está completamente envolvida com Linda e com o bebê, ela praticamente vira parte daquela casa. Toda vez que está com Linda, parece que o mundo lá fora não existe. É como se juntas elas tivessem criado uma bolha onde a dor delas não machuca tanto. Emanuel até começa a inventar desculpas para estar sempre lá. A escola vira segundo plano, a casa dela também. E até o Claude, o menino com quem ela começou a sair, percebe que ela está emocionalmente em outro lugar. E é verdade, ela tá mesmo. Mas o Claude, coitado, é super compreensivo. Ele tenta entender Emanuel, tenta se aproximar com cuidado e até aceita a forma esquisita com que ela age às vezes. Só que Emanuel guarda tanto segredo que é difícil se conectar com ela. E isso acaba afastando os dois. Mesmo quando ela quer confiar nele, tem medo. Medo de que, se alguém descobrir a verdade sobre a boneca, tudo aquilo que ela e Linda construíram desmorone. Enquanto isso, dentro da casa da Linda, o teatro vai ficando cada vez mais real. Emanuel começa a tratar a boneca como um bebê de verdade, do jeito que a Linda faz. Ela embala, troca, canta, como se aquilo fosse absolutamente normal. É quase como se ela estivesse testando como seria ser filha de uma mãe viva. É estranho, mas de um jeito meio poético, sabe? É como se as duas estivessem vivendo um tipo de sonho compartilhado para fugir do pesadelo real. Só que fora dessa bolha, o mundo tá batendo na porta. A madrasta da Emanuel começa a desconfiar do sumiço constante da garota, das mentiras, das mudanças no comportamento. O pai também fica de olho, mas ele é mais distante. E aí tem um detalhe importante. A avó da Linda, ou alguma parente mais velha dela,
que é quem aparece num momento mais pra frente, começa a notar que tem alguma coisa muito errada. Ela sabe que Linda teve um bebê de verdade que morreu. E sabe que a filha da Linda, na real, não existe mais. Quando ela vai visitar Linda e vê a boneca, percebe que a mulher simplesmente apagou a dor, criando uma ilusão viva. Essa mulher então começa a se preocupar de verdade. E agora entra a parte crítica. Ela ameaça contar a verdade, chamar ajuda médica, tirar Linda daquele estado. E Emanuel, ao saber disso, entra em pânico. Ela sente que se isso acontecer, Linda vai quebrar de vez, vai se perder. E isso não é só sobre proteger a vizinha, é sobre proteger a si mesma também. Porque Emanuel tá usando essa relação para fugir da própria dor. E se Linda for tirada do jogo, Emanuel vai ter que encarar tudo que sempre tentou esconder. E tem mais uma coisa. A fantasia começa a pesar. Emanuel começa a ter sonhos e visões confusas, com água, com peixes, com a mãe. O filme entra num clima mais simbólico, quase como se a cabeça dela estivesse prestes a explodir com tanta coisa não resolvida. Ela mergulha de vez nesse mundo, onde a linha entre o que é real e o que é imaginado já foi apagada faz tempo. Tudo começa a desmoronar de vez quando aquela parente da Linda, que é tipo uma mãe ou sogra dela, dependendo da interpretação, decide tomar uma atitude. Ela não vai mais deixar a Linda viver naquela ilusão. Então, um dia, ela invade a casa enquanto Linda não está e pega o bebê do berço. Isso mesmo, ela tira a boneca dali como se estivesse salvando a filha da loucura. E quando a Linda chega e vê o berço vazio, com as cobertas jogadas, ela entra em total desespero. Ela grita, chora, corre desesperada, achando que roubaram o bebê de verdade. E aí a gente vê claramente o quanto a mente dela bloqueou a realidade. Ela realmente acredita que aquela boneca é a filha dela. A história gira em torno de uma garota chamada Emanuel. Ela tem 17 anos e já carrega um peso enorme. A mãe dela morreu no dia em que ela nasceu. E isso bagunçou tudo dentro dela. Desde pequena, ela se culpa por isso, como se o nascimento dela tivesse sido o motivo da morte da mãe. Isso fez dela uma menina fechada, um pouco irônica e com uma certa tristeza que ela tenta esconder. Ela vive com o pai e a madrasta, mas sinceramente não tem muita conexão com eles. Emanuel é dessas que se sente fora do mundo, como se ela fosse a única diferente numa sala cheia de gente que não entende nada do que ela sente. Só que aí a história começa a mudar quando uma nova vizinha se muda para casa ao lado. O nome dela é Linda, e Emanuel fica chocada quando vê que Linda é praticamente idêntica à mãe dela nas fotos. Isso já mexe com a cabeça da menina. Mas não é só isso. Linda tem um bebê recém-nascido. Emanuel, que nunca teve contato com a mãe, se sente atraída por essa mulher misteriosa e começa a se aproximar. Ela se oferece para ser babá da filha de Linda, mesmo sem ter nenhuma experiência, e por algum motivo, Linda aceita. Mas aí, meu amigo, vem o choque. Quando Emanuel vai cuidar da bebê, ela descobre que a filha de Linda, na verdade, é uma boneca. Isso mesmo, uma boneca. Uma boneca realista, feita para parecer um bebê de verdade. Só que Linda trata essa boneca como se fosse de carne e osso. Dá banho, embala, canta, troca a fralda, como se fosse real mesmo. E o mais louco? Emanuel não confronta isso. Ela entra no jogo. Ela entende que Linda está lidando com alguma dor profunda e, ao invés de expor ou contar para alguém, ela protege esse segredo. É como se, naquele momento, Emanuel tivesse encontrado alguém tão quebrado quanto ela, e isso cria uma ligação muito forte entre as duas. Só que manter esse segredo não é fácil. Emanuel começa a mentir pro pai, pra madrasta, pro namorado. Sim, ela tá conhecendo um cara também no meio disso tudo. E vai se enrolando toda. Ela mergulha nesse mundo de fantasia e dor, onde as feridas do passado estão sempre pulsando. Aos poucos, a gente vai entendendo que Linda também perdeu um bebê de verdade, e o que ela tá vivendo é uma espécie de negação, uma fuga da realidade para não enlouquecer de vez. E Emanuel vê nisso uma forma de curar um pouco a própria dor também, porque, pela primeira vez, ela sente que alguém entende o buraco que ela tem dentro de si. Só que, claro, esse mundo paralelo não pode durar para sempre. Vai chegar uma hora em que a verdade vai bater na porta. E aí o filme começa a caminhar para um momento bem intenso, onde Emanuel precisa decidir se vai continuar protegendo a ilusão ou se vai encarar a realidade, tanto a dela quanto a da Linda.
É doloroso, mas é necessário. Emanuel não é uma adolescente comum. Na real, desde o início, dá pra sentir que ela tá carregando alguma coisa pesada, sabe? Não é só aquela rebeldia básica de quem tem 17 anos. É mais fundo. Emanuel já começa contando que matou a mãe no dia em que nasceu. Claro que ela não matou de verdade, mas é assim que ela se sente. Imagina só, crescer com a ideia de que a sua vida foi o preço da morte da sua mãe. Isso bagunça a cabeça de qualquer um. Ela mora com o pai e com a madrasta, Janice. Mas a relação entre eles é meio fria. O pai tenta se aproximar, mas parece que já se acostumou com a distância da filha. E a madrasta faz o papel dela direitinho, tenta conversar, tenta ser simpática, mas Emanuel não se abre. É como se ela tivesse construído uma muralha ao redor dela, e ninguém entra. Na escola, ela também não se enturma muito. Emanuel é sarcástica, irônica, sempre com aquele ar de tô nem aí. Mas por dentro dá pra sentir que ela tá sempre tentando achar algum sentido nas coisas. Ela é solitária, e não é porque ninguém gosta dela, é porque ela não deixa ninguém chegar perto. E aí entra uma cena que muda tudo. Emanuel tá voltando pra casa e vê que alguém novo se mudou pra casa ao lado. Quando ela olha, dá de cara com a Linda. E o mais maluco é que Linda parece muito com a mãe da Emanuel, pelo menos com a imagem que ela tem da mãe pelas fotos. E isso mexe de um jeito esquisito com ela, como se o universo tivesse colocado aquela mulher ali por algum motivo. Emanuel fica tão intrigada que começa a dar um jeito de se aproximar. Ela vai até a casa de Linda, se oferece para ajudar com a bebê, e Linda aceita. E aqui vem um detalhe. Quando Linda apresenta o bebê, ela tá toda sorridente, cheia de carinho, e Emanuel não percebe de cara que é uma boneca. Isso só fica claro depois. Mas mesmo quando descobre, Emanuel não fala nada. E por quê? Porque de algum jeito, ela entende aquela dor. Emanuel não é do tipo que vai julgar ou expor alguém que tá sofrendo. Pelo contrário, ela vê em Linda um espelho da própria dor que carrega desde sempre. E é aí que nasce essa relação esquisita, mas muito forte entre as duas. Emanuel começa a passar mais tempo na casa da vizinha, cuidando da boneca como se fosse uma bebê de verdade e entrando nesse teatro com a Linda. É como se, naquele mundo alternativo que elas criaram, as duas finalmente tivessem algo que sempre faltou. Uma conexão verdadeira com alguém que entende o que é sofrer em silêncio. Mas essa aproximação começa a ter consequências. Emanuel passa a esconder isso do pai, da madrasta, até do menino com quem ela começa a sair, um tal de Claude, que é legal com ela, sensível, mas que percebe que Emanuel esconde alguma coisa. Só que ela não conta, porque ela tem medo de que, se contar, tudo aquilo que ela vive com a Linda desapareça. É uma mentira frágil, mas que para Emanuel parece ser o único lugar onde ela se sente viva, presente, necessária. O mais doido é que, mesmo com toda a dor, essa parte do filme tem um certo encanto. Emanuel tá descobrindo algo que ela nunca teve, um sentimento de ser importante para alguém. Mesmo que esse alguém seja uma mulher traumatizada que trata uma boneca como se fosse um bebê. E isso é o mais poderoso dessa parte. O jeito como duas pessoas quebradas podem, por um tempo, se manter de pé só porque tem uma a outra. Agora que Emanuel já está completamente envolvida com Linda e com o bebê, ela praticamente vira parte daquela casa. Toda vez que tá com Linda, parece que o mundo lá fora não existe. É como se juntas elas tivessem criado uma bolha onde a dor delas não machuca tanto. Emanuel até começa a inventar desculpas para estar sempre lá. A escola vira segundo plano, a casa dela também. E até o Claude, o menino com quem ela começou a sair, percebe que ela tá emocionalmente em outro lugar. E é verdade, ela tá mesmo. Mas o Claude, coitado, é super compreensivo. Ele tenta entender Emanuel, tenta se aproximar com cuidado e até aceita a forma esquisita com que ela age às vezes. Só que Emanuel guarda tanto segredo que é difícil se conectar com ela, e isso acaba afastando os dois. Mesmo quando ela quer confiar nele, tem medo. Medo de que, se alguém descobrir a verdade sobre a boneca, tudo aquilo que ela e Linda construíram desmorone. Enquanto isso, dentro da casa da Linda, o teatro vai ficando cada vez mais real. Emanuel começa a tratar a boneca como um bebê de verdade, do jeito que a Linda faz. Ela embala, troca, canta, como se aquilo fosse absolutamente normal. É quase como se ela estivesse testando como seria ser filha de uma mãe viva. É estranho, mas de um jeito meio poético, sabe?
É como se as duas estivessem vivendo um tipo de sonho compartilhado para fugir do pesadelo real. Só que fora dessa bolha, o mundo tá batendo na porta. A madrasta da Emanuel começa a desconfiar do sumiço constante da garota, das mentiras, das mudanças no comportamento. O pai também fica de olho, mas ele é mais distante. E aí tem um detalhe importante. A avó da Linda, ou alguma parente mais velha dela, que é quem aparece num momento mais pra frente, começa a notar que tem alguma coisa muito errada. Ela sabe que Linda teve um bebê de verdade que morreu. E sabe que a filha da Linda, na real, não existe mais. Quando ela vai visitar Linda e vê a boneca, percebe que a mulher simplesmente apagou a dor, criando uma ilusão viva. Essa mulher então começa a se preocupar de verdade. E agora entra a parte crítica. Ela ameaça contar a verdade, chamar ajuda médica, tirar Linda daquele estado. E Emanuel, ao saber disso, entra em pânico. Ela sente que se isso acontecer, Linda vai quebrar de vez. Vai se perder. E isso não é só sobre proteger a vizinha. É sobre proteger a si mesma também. Porque Emanuel tá usando essa relação para fugir da própria dor. E se Linda for tirada do jogo, Emanuel vai ter que encarar tudo que sempre tentou esconder. E tem mais uma coisa. A fantasia começa a pesar. Emanuel começa a ter sonhos e visões confusas, com água, com peixes, com a mãe. O filme entra num clima mais simbólico, quase como se a cabeça dela estivesse prestes a explodir com tanta coisa não resolvida. Ela mergulha de vez nesse mundo, onde a linha entre o que é real e o que é imaginado já foi apagada faz tempo. Tudo começa a desmoronar de vez quando aquela parente da Linda, que é tipo uma mãe ou sogra dela, dependendo da interpretação, decide tomar uma atitude. Ela não vai mais deixar a Linda viver naquela ilusão. Então, um dia, ela invade a casa enquanto Linda não está e pega o bebê do berço. Isso mesmo, ela tira a boneca dali como se estivesse salvando a filha da loucura. E quando a Linda chega e vê o berço vazio, com as cobertas jogadas, ela entra em total desespero. Ela grita, chora, corre desesperada, achando que roubaram o bebê de verdade. E aí a gente vê claramente o quanto a mente dela bloqueou a realidade. Ela realmente acredita que aquela boneca é a filha dela. A história gira em torno de uma garota chamada Emanuel. Ela tem 17 anos e já carrega um peso enorme. A mãe dela morreu no dia em que ela nasceu. E isso bagunçou tudo dentro dela. Desde pequena, ela se culpa por isso. Como se o nascimento dela tivesse sido o motivo da morte da mãe. Isso fez dela uma menina fechada, um pouco irônica e com uma certa tristeza que ela tenta esconder. Ela vive com o pai e a madrasta, mas sinceramente não tem muita conexão com eles. Emanuel é dessas que se sente fora do mundo, como se ela fosse a única diferente numa sala cheia de gente que não entende nada do que ela sente. Só que aí a história começa a mudar quando uma nova vizinha se muda para casa ao lado. O nome dela é Linda, e Emanuel fica chocada quando vê que Linda é praticamente idêntica à mãe dela nas fotos. Isso já mexe com a cabeça da menina. Mas não é só isso. Linda tem um bebê recém-nascido. Emanuel, que nunca teve contato com a mãe, se sente atraída por essa mulher misteriosa e começa a se aproximar. Ela se oferece para ser babá da filha de Linda, mesmo sem ter nenhuma experiência, e por algum motivo, Linda aceita. Mas aí, meu amigo, vem o choque. Quando Emanuel vai cuidar da bebê, ela descobre que a filha de Linda, na verdade, é uma boneca. Isso mesmo, uma boneca. Uma boneca realista, feita para parecer um bebê de verdade. Só que Linda trata essa boneca como se fosse de carne e osso. Dá banho, embala, canta, troca a fralda, como se fosse real mesmo. E o mais louco? Emanuel não confronta isso. Ela entra no jogo. Ela entende que Linda está lidando com alguma dor profunda e, ao invés de expor ou contar para alguém, ela protege esse segredo. É como se, naquele momento, Emanuel tivesse encontrado alguém tão quebrado quanto ela. E isso cria uma ligação muito forte entre as duas. Só que manter esse segredo não é fácil. Emanuel começa a mentir pro pai, pra madrasta, pro namorado. Sim, ela tá conhecendo um cara também no meio disso tudo. E vai se enrolando toda. Ela mergulha nesse mundo de fantasia e dor, onde as feridas do passado estão sempre pulsando. Aos poucos, a gente vai entendendo que Linda também perdeu um bebê de verdade, e o que ela tá vivendo é uma espécie de negação, uma fuga da realidade para não enlouquecer de vez. E Emanuel vê nisso uma forma de curar um pouco a própria dor também. Porque,
Pela primeira vez, ela sente que alguém entende o buraco que ela tem dentro de si. Só que, claro, esse mundo paralelo não pode durar para sempre. Vai chegar uma hora em que a verdade vai bater na porta. E aí o filme começa a caminhar para um momento bem intenso, onde Emanuel precisa decidir se vai continuar protegendo a ilusão ou se vai encarar a realidade, tanto a dela quanto a da Linda. É doloroso, mas é necessário. Emanuel não é uma adolescente comum. Na real, desde o início, dá pra sentir que ela tá carregando alguma coisa pesada, sabe? Não é só aquela rebeldia básica de quem tem 17 anos. É mais fundo. Emanuel já começa contando que matou a mãe no dia em que nasceu. Claro que ela não matou de verdade, mas é assim que ela se sente. Imagina só, crescer com a ideia de que a sua vida foi o preço da morte da sua mãe. Isso bagunça a cabeça de qualquer um. Ela mora com o pai e com a madrasta, Janice. Mas a relação entre eles é meio fria. O pai tenta se aproximar, mas parece que já se acostumou com a distância da filha. E a madrasta faz o papel dela direitinho, tenta conversar, tenta ser simpática, mas Emanuel não se abre. É como se ela tivesse construído uma muralha ao redor dela, e ninguém entra. Na escola, ela também não se enturma muito. Emanuel é sarcástica, irônica, sempre com aquele ar de tô nem aí. Mas por dentro dá pra sentir que ela tá sempre tentando achar algum sentido nas coisas. Ela é solitária, e não é porque ninguém gosta dela, é porque ela não deixa ninguém chegar perto. E aí entra uma cena que muda tudo. Emanuel tá voltando pra casa e vê que alguém novo se mudou pra casa ao lado. Quando ela olha, dá de cara com a Linda. E o mais maluco é que Linda parece muito com a mãe da Emanuel, pelo menos com a imagem que ela tem da mãe pelas fotos. E isso mexe de um jeito esquisito com ela, como se o universo tivesse colocado aquela mulher ali por algum motivo. Emanuel fica tão intrigada que começa a dar um jeito de se aproximar. Ela vai até a casa de Linda, se oferece para ajudar com a bebê, e Linda aceita. E aqui vem um detalhe. Quando Linda apresenta o bebê, ela tá toda sorridente, cheia de carinho, e Emanuel não percebe de cara que é uma boneca. Isso só fica claro depois. Mas mesmo quando descobre, Emanuel não fala nada. E por quê? Porque de algum jeito, ela entende aquela dor. Emanuel não é do tipo que vai julgar ou expor alguém que está sofrendo. Pelo contrário, ela vê em Linda um espelho da própria dor que carrega desde sempre. E é aí que nasce essa relação esquisita, mas muito forte entre as duas. Emanuel começa a passar mais tempo na casa da vizinha, cuidando da boneca como se fosse uma bebê de verdade e entrando nesse teatro com a Linda. É como se, naquele mundo alternativo que elas criaram, as duas finalmente tivessem algo que sempre faltou. Uma conexão verdadeira com alguém que entende o que é sofrer em silêncio. Mas essa aproximação começa a ter consequências. Emanuel passa a esconder isso do pai, da madrasta, até do menino com quem ela começa a sair, um tal de Claude, que é legal com ela, sensível, mas que percebe que Emanuel esconde alguma coisa. Só que ela não conta, porque ela tem medo de que, se contar, tudo aquilo que ela vive com a Linda desapareça. É uma mentira frágil, mas que para Emanuel parece ser o único lugar onde ela se sente viva, presente, necessária. O mais doido é que, mesmo com toda a dor, essa parte do filme tem um certo encanto. Emanuel está descobrindo algo que ela nunca teve, um sentimento de ser importante para alguém. Mesmo que esse alguém seja uma mulher traumatizada que trata uma boneca como se fosse um bebê. E isso é o mais poderoso dessa parte. O jeito como duas pessoas quebradas podem, por um tempo, se manter de pé só porque tem uma a outra. Agora que Emanuel já está completamente envolvida com Linda e com o bebê, ela praticamente vira parte daquela casa. Toda vez que está com Linda, parece que o mundo lá fora não existe. É como se juntas elas tivessem criado uma bolha onde a dor delas não machuca tanto. Emanuel até começa a inventar desculpas para estar sempre lá. A escola vira segundo plano, a casa dela também. E até o Claude, o menino com quem ela começou a sair, percebe que ela está emocionalmente em outro lugar. E é verdade, ela tá mesmo. Mas o Claude, coitado, é super compreensivo. Ele tenta entender Emanuel, tenta se aproximar com cuidado e até aceita a forma esquisita com que ela age às vezes. Só que Emanuel guarda tanto segredo que é difícil se conectar com ela. E isso acaba afastando os dois. Mesmo quando ela quer confiar nele, tem medo. Medo de que, se alguém descobrir a verdade sobre a boneca,
tudo aquilo que ela e Linda construíram desmorone. Enquanto isso, dentro da casa da Linda, o teatro vai ficando cada vez mais real. Emanuel começa a tratar a boneca como um bebê de verdade, do jeito que a Linda faz. Ela embala, troca, canta, como se aquilo fosse absolutamente normal. É quase como se ela estivesse testando como seria ser filha de uma mãe viva. É estranho, mas de um jeito meio poético, sabe? É como se as duas estivessem vivendo um tipo de sonho compartilhado para fugir do pesadelo real. Só que fora dessa bolha, o mundo tá batendo na porta. A madrasta da Emanuel começa a desconfiar do sumiço constante da garota, das mentiras, das mudanças no comportamento. O pai também fica de olho, mas ele é mais distante. E aí tem um detalhe importante. A avó da Linda, ou alguma parente mais velha dela, que é quem aparece num momento mais pra frente, começa a notar que tem alguma coisa muito errada. Ela sabe que Linda teve um bebê de verdade que morreu. E sabe que a filha da Linda, na real, não existe mais. Quando ela vai visitar Linda e vê a boneca, percebe que a mulher simplesmente apagou a dor, criando uma ilusão viva. Essa mulher então começa a se preocupar de verdade. E agora entra a parte crítica. Ela ameaça contar a verdade, chamar ajuda médica, tirar Linda daquele estado. E Emanuel, ao saber disso, entra em pânico. Ela sente que se isso acontecer, Linda vai quebrar de vez, vai se perder. E isso não é só sobre proteger a vizinha, é sobre proteger a si mesma também. Porque Emanuel tá usando essa relação para fugir da própria dor. E se Linda for tirada do jogo, Emanuel vai ter que encarar tudo que sempre tentou esconder. E tem mais uma coisa. A fantasia começa a pesar. Emanuel começa a ter sonhos e visões confusas, com água, com peixes, com a mãe. O filme entra num clima mais simbólico, quase como se a cabeça dela estivesse prestes a explodir com tanta coisa não resolvida. Ela mergulha de vez nesse mundo, onde a linha entre o que é real e o que é imaginado já foi apagada faz tempo. Tudo começa a desmoronar de vez quando aquela parente da Linda, que é tipo uma mãe ou sogra dela, dependendo da interpretação, decide tomar uma atitude. Ela não vai mais deixar a Linda viver naquela ilusão. Então, um dia, ela invade a casa enquanto Linda não está e pega o bebê do berço. Isso mesmo, ela tira a boneca dali como se estivesse salvando a filha da loucura. E quando a Linda chega e vê o berço vazio, com as cobertas jogadas, ela entra em total desespero. Ela grita, chora, corre desesperada, achando que roubaram o bebê de verdade. E aí a gente vê claramente o quanto a mente dela bloqueou a realidade. Ela realmente acredita que aquela boneca é a filha dela. A história gira em torno de uma garota chamada Emanuel. Ela tem 17 anos e já carrega um peso enorme. A mãe dela morreu no dia em que ela nasceu. E isso bagunçou tudo dentro dela. Desde pequena, ela se culpa por isso, como se o nascimento dela tivesse sido o motivo da morte da mãe. Isso fez dela uma menina fechada, um pouco irônica e com uma certa tristeza que ela tenta esconder. Ela vive com o pai e a madrasta, mas sinceramente não tem muita conexão com eles. Emanuel é dessas que se sente fora do mundo, como se ela fosse a única diferente numa sala cheia de gente que não entende nada do que ela sente. Só que aí a história começa a mudar quando uma nova vizinha se muda para casa ao lado. O nome dela é Linda, e Emanuel fica chocada quando vê que Linda é praticamente idêntica à mãe dela nas fotos. Isso já mexe com a cabeça da menina. Mas não é só isso. Linda tem um bebê recém-nascido. Emanuel, que nunca teve contato com a mãe, se sente atraída por essa mulher misteriosa e começa a se aproximar. Ela se oferece para ser babá da filha de Linda, mesmo sem ter nenhuma experiência, e por algum motivo, Linda aceita. Mas aí, meu amigo, vem o choque. Quando Emanuel vai cuidar da bebê, ela descobre que a filha de Linda, na verdade, é uma boneca. Isso mesmo, uma boneca. Uma boneca realista, feita para parecer um bebê de verdade. Só que Linda trata essa boneca como se fosse de carne e osso. Dá banho, embala, canta, troca a fralda, como se fosse real mesmo. E o mais louco? Emanuel não confronta isso. Ela entra no jogo. Ela entende que Linda está lidando com alguma dor profunda e, ao invés de expor ou contar para alguém, ela protege esse segredo. É como se, naquele momento, Emanuel tivesse encontrado alguém tão quebrado quanto ela. E isso cria uma ligação muito forte entre as duas. Só que manter esse segredo não é fácil. Emanuel começa a mentir pro pai, pra madrasta, pro namorado. Sim,
ela tá conhecendo um cara também no meio disso tudo. E vai se enrolando toda. Ela mergulha nesse mundo de fantasia e dor, onde as feridas do passado estão sempre pulsando. Aos poucos, a gente vai entendendo que Linda também perdeu um bebê de verdade, e o que ela tá vivendo é uma espécie de negação, uma fuga da realidade para não enlouquecer de vez. E Emanuel vê nisso uma forma de curar um pouco a própria dor também, porque, pela primeira vez, ela sente que alguém entende o buraco que ela tem dentro de si. Só que, claro, esse mundo paralelo não pode durar para sempre. Vai chegar uma hora em que a verdade vai bater na porta. E aí o filme começa a caminhar para um momento bem intenso, onde Emanuel precisa decidir se vai continuar protegendo a ilusão ou se vai encarar a realidade, tanto a dela quanto a da Linda. É doloroso, mas é necessário. Emanuel não é uma adolescente comum. Na real, desde o início, dá pra sentir que ela tá carregando alguma coisa pesada, sabe? Não é só aquela rebeldia básica de quem tem 17 anos. É mais fundo. Emanuel já começa contando que matou a mãe no dia em que nasceu. Claro que ela não matou de verdade, mas é assim que ela se sente. Imagina só, crescer com a ideia de que a sua vida foi o preço da morte da sua mãe. Isso bagunça a cabeça de qualquer um. Ela mora com o pai e com a madrasta, Janice. Mas a relação entre eles é meio fria. O pai tenta se aproximar, mas parece que já se acostumou com a distância da filha. E a madrasta faz o papel dela direitinho, tenta conversar, tenta ser simpática, mas Emanuel não se abre. É como se ela tivesse construído uma muralha ao redor dela, e ninguém entra. Na escola, ela também não se enturma muito. Emanuel é sarcástica, irônica, sempre com aquele ar de tô nem aí. Mas por dentro dá pra sentir que ela tá sempre tentando achar algum sentido nas coisas. Ela é solitária, e não é porque ninguém gosta dela, é porque ela não deixa ninguém chegar perto. E aí entra uma cena que muda tudo. Emanuel tá voltando pra casa e vê que alguém novo se mudou pra casa ao lado. Quando ela olha, dá de cara com a Linda. E o mais maluco é que Linda parece muito com a mãe da Emanuel, pelo menos com a imagem que ela tem da mãe pelas fotos. E isso mexe de um jeito esquisito com ela, como se o universo tivesse colocado aquela mulher ali por algum motivo. Emanuel fica tão intrigada que começa a dar um jeito de se aproximar. Ela vai até a casa de Linda, se oferece para ajudar com a bebê, e Linda aceita. E aqui vem um detalhe. Quando Linda apresenta o bebê, ela tá toda sorridente, cheia de carinho, e Emanuel não percebe de cara que é uma boneca. Isso só fica claro depois. Mas mesmo quando descobre, Emanuel não fala nada. E por quê? Porque de algum jeito, ela entende aquela dor. Emanuel não é do tipo que vai julgar ou expor alguém que está sofrendo. Pelo contrário, ela vê em Linda um espelho da própria dor que carrega desde sempre. E é aí que nasce essa relação esquisita, mas muito forte entre as duas. Emanuel começa a passar mais tempo na casa da vizinha, cuidando da boneca como se fosse uma bebê de verdade e entrando nesse teatro com a Linda. É como se, naquele mundo alternativo que elas criaram, as duas finalmente tivessem algo que sempre faltou. Uma conexão verdadeira com alguém que entende o que é sofrer em silêncio. Mas essa aproximação começa a ter consequências. Emanuel passa a esconder isso do pai, da madrasta, até do menino com quem ela começa a sair, um tal de Claude, que é legal com ela, sensível, mas que percebe que Emanuel esconde alguma coisa. Só que ela não conta, porque ela tem medo de que, se contar, tudo aquilo que ela vive com a Linda desapareça. É uma mentira frágil, mas que para Emanuel parece ser o único lugar onde ela se sente viva, presente, necessária. O mais doido é que, mesmo com toda a dor, essa parte do filme tem um certo encanto. Emanuel está descobrindo algo que ela nunca teve, um sentimento de ser importante para alguém. Mesmo que esse alguém seja uma mulher traumatizada que trata uma boneca como se fosse um bebê. E isso é o mais poderoso dessa parte. O jeito como duas pessoas quebradas podem, por um tempo, se manter de pé só porque tem uma a outra. Agora que Emanuel já está completamente envolvida com Linda e com o bebê, ela praticamente vira parte daquela casa. Toda vez que está com Linda, parece que o mundo lá fora não existe. É como se juntas elas tivessem criado uma bolha onde a dor delas não machuca tanto. Emanuel até começa a inventar desculpas para estar sempre lá. A escola vira segundo plano, a casa dela também. E até o Claude, o menino com quem ela começou a sair, percebe que ela está emocionalmente em outro lugar. E é verdade,
Ela tá mesmo. Mas o Claude, coitado, é super compreensivo. Ele tenta entender Emmanuelle, tenta se aproximar com cuidado e até aceita a forma esquisita com que ela age às vezes. Só que Emmanuelle guarda tanto segredo que é difícil se conectar com ela, e isso acaba afastando os dois. Mesmo quando ela quer confiar nele, tem medo. Medo de que, se alguém descobrir a verdade sobre a boneca, tudo aquilo que ela e Linda construíram desmorone. Enquanto isso, dentro da casa da Linda, o teatro vai ficando cada vez mais real. Emmanuelle começa a tratar a boneca como um bebê de verdade, do jeito que a Linda faz. Ela embala, troca, canta, como se aquilo fosse absolutamente normal. É quase como se ela estivesse testando como seria ser filha de uma mãe viva. É estranho, mas de um jeito meio poético, sabe? É como se as duas estivessem vivendo um tipo de sonho compartilhado para fugir do pesadelo real. Só que fora dessa bolha, o mundo tá batendo na porta. A madrasta da Emmanuelle começa a desconfiar do sumiço constante da garota, das mentiras, das mudanças no comportamento. O pai também fica de olho, mas ele é mais distante. E aí tem um detalhe importante. A avó da Linda, ou alguma parente mais velha dela, que é quem aparece num momento mais pra frente, começa a notar que tem alguma coisa muito errada. Ela sabe que Linda teve um bebê de verdade que morreu. E sabe que a filha da Linda, na real, não existe mais. Quando ela vai visitar Linda e vê a boneca, percebe que a mulher simplesmente apagou a dor, criando uma ilusão viva. Essa mulher então começa a se preocupar de verdade. E agora entra a parte crítica. Ela ameaça contar a verdade, chamar ajuda médica, tirar Linda daquele estado. E Emmanuelle, ao saber disso, entra em pânico. Ela sente que se isso acontecer, Linda vai quebrar de vez, vai se perder. E isso não é só sobre proteger a vizinha, é sobre proteger a si mesma também. Porque Emmanuelle tá usando essa relação para fugir da própria dor. E se Linda for tirada do jogo, Emmanuelle vai ter que encarar tudo que sempre tentou esconder. E tem mais uma coisa. A fantasia começa a pesar. Emmanuelle começa a ter sonhos e visões confusas, com água, com peixes, com a mãe. O filme entra num clima mais simbólico, quase como se a cabeça dela estivesse prestes a explodir com tanta coisa não resolvida. Ela mergulha de vez nesse mundo, onde a linha entre o que é real e o que é imaginado já foi apagada faz tempo. Tudo começa a desmoronar de vez quando aquela parente da Linda, que é tipo uma mãe ou sogra dela, dependendo da interpretação, decide tomar uma atitude. Ela não vai mais deixar a Linda viver naquela ilusão. Então, um dia, ela invade a casa enquanto Linda não está e pega o bebê do berço. Isso mesmo, ela tira a boneca dali como se estivesse salvando a filha da loucura. E quando a Linda chega e vê o berço vazio, com as cobertas jogadas, ela entra em total desespero. Ela grita, chora, corre desesperada, achando que roubaram o bebê de verdade. E aí a gente vê claramente o quanto a mente dela bloqueou a realidade. Ela realmente acredita que aquela boneca é a filha dela. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.